O vale estava sempre coberto por uma névoa fina, como um véu que escondia segredos antigos. Era ali que Marcos vivia, isolado do resto do mundo. Sua pequena cabana de madeira ficava cercada por um jardim tão impecável que parecia saído de um sonho. Flores de cores vibrantes formavam padrões intrincados, e cada pétala parecia ter sido moldada com o máximo cuidado. Era um lugar de beleza quase sobrenatural, mas que carregava algo de inquietante em sua perfeição. Marcos passava seus dias inteiros no jardim. Ele regava as plantas com mãos experientes, arrancava ervas daninhas com precisão quase cirúrgica e conversava com as flores como se fossem velhas amigas. Ele as chamava por nomes que ele mesmo inventava, murmurando palavras carinhosas enquanto acariciava as pétalas. Para ele, cada flor tinha uma personalidade única, e cuidar delas era mais do que um hobby, era uma forma de manter sua mente ocupada. O passado de Marcos era algo que ele raramente permitia invadir seus pensamentos. Tudo o que importava agora era o presente, o jardim e sua rotina cuidadosamente construída. Ele havia deixado para trás uma vida marcada pela tragédia, pela perda de sua esposa, Ana, em um acidente que o havia quebrado por dentro. À noite, sentado na varanda, Marcos observava o jardim iluminado pela luz prateada da lua. Era o único lugar onde ele sentia paz. Mas naquela noite em particular, enquanto o vento balançava levemente as flores, ele sentiu um arrepio inesperado. Por um breve momento, pareceu que as flores o estavam observando de volta. O dia amanheceu como qualquer outro. Marcos calçou suas botas de borracha, pegou sua pá e foi até o canteiro no extremo norte do jardim. Aquele pedaço de terra parecia menos fértil, então ele decidiu plantar ali uma nova espécie de flores que havia cultivado em seu viveiro. Ele acreditava que as flores mais bonitas precisavam de desafios para crescer. Enquanto cavava um buraco profundo, sentiu a pá bater em algo duro. Sua primeira reação foi de curiosidade, talvez uma pedra maior ou um galho seco. Mas, ao usar as mãos para remover o excesso de terra, seu corpo ficou paralisado. Era um olho humano. Por um instante, Marcos não conseguiu respirar. Ele segurou o objeto entre os dedos, quase sem acreditar no que via. Era um olho perfeitamente preservado, como se tivesse acabado de ser arrancado de alguém. A íris era de um azul profundo, quase hipnotizante, e parecia brilhar à luz do sol da manhã. Ele o colocou na palma da mão, esperando que fosse algum tipo de ilusão ou truque do cansaço, mas a textura gelatinosa era inconfundível. Lutando contra o pânico, Marcos olhou ao redor do jardim. Nada parecia diferente, mas ele sentiu uma presença pesada no ar, como se alguém estivesse observando cada movimento. Ele rapidamente enterrou o olho no mesmo lugar onde o encontrara, tentando afastar os pensamentos sombrios. À noite, enquanto observava o jardim pela janela da cabana, o desconforto retornou. As flores pareciam inclinadas, todas apontando em sua direção. A lógica o dizia que era apenas o vento, mas algo no fundo de sua mente insistia que havia algo mais. Nos dias seguintes, Marcos tentou ignorar o que havia encontrado. Ele se convenceu de que era algum tipo de brincadeira bizarra ou um pedaço de algum manequim enterrado por antigos donos da terra. Mas, mesmo com essas racionalizações, sua rotina começou a mudar. Ele evitava o extremo norte do jardim, desviando seu olhar sempre que passava perto daquela área. No entanto, o jardim parecia decidido a não deixá-lo esquecer. Certa tarde, enquanto podava as rosas, Marcos ouviu um som fraco, como um suspiro vindo de trás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas as flores balançando suavemente com a brisa. O som voltou, desta vez mais perto. Ele fechou os olhos e ficou imóvel, e foi então que ouviu. Não era um suspiro.
Era um sussurro. As flores estavam sussurrando. Ele tentou dizer a si mesmo que era o vento atravessando as folhas, mas conforme se aproximava, os sons se tornavam mais distintos. Eram palavras murmuradas, quase inaudíveis, mas cheias de significado. Ele não conseguiu entender exatamente o que diziam, mas a sensação era inconfundível. Elas estavam falando com ele. Naquela noite, o medo o manteve acordado. Ele se levantou várias vezes para olhar pela janela. Sempre que fazia isso, tinha a impressão de que o jardim estava diferente. As flores pareciam mais altas, suas pétalas mais abertas, como se estivessem tentando captar cada detalhe de seus movimentos. Na manhã seguinte, ele não resistiu. Pegou sua pá e voltou ao local onde encontrara o olho. Cavou ao redor, sentindo o suor escorrer por sua testa. Dessa vez, encontrou algo ainda mais perturbador. Mais olhos, cada um de uma cor diferente, dispostos como sementes na terra. Seu coração disparou. Agora ele sabia que não era uma brincadeira. Algo estava errado com aquele jardim, e talvez até com ele mesmo. A ideia de que havia algo enterrado em seu jardim não deixava Marcos em paz. Ele passava horas na varanda, olhando para as flores, sentindo que havia uma verdade sombria escondida debaixo da superfície. Quando a paranoia finalmente o venceu, ele decidiu agir. Naquela noite, munido de uma pá e uma lanterna, Marcos foi até o extremo norte do jardim, onde os olhos haviam sido encontrados. Ele começou a cavar com pressa, ignorando o suor frio que escorria por sua nuca. A cada golpe da pá, o solo parecia mais resistente, como se o jardim não quisesse ser perturbado. Quando o buraco tinha cerca de 1 metro de profundidade, ele encontrou o que temia: um crânio humano, sujo e entrelaçado com raízes. Os ossos estavam envoltos em uma trama de pequenos galhos e pétalas, como se o jardim tivesse se apropriado do corpo. O pânico se instalou, mas ele não parou. Continuou a escavar, e em poucos minutos encontrou um braço, depois uma caixa torácica. Cada parte do corpo parecia incorporada à terra, e as flores próximas pareciam pulsar levemente, como se respirassem. Foi então que ele encontrou algo ainda mais perturbador: um pequeno pedaço de papel, amarelado e parcialmente apodrecido. A escrita, borrada pela umidade, dizia: "Você não pode fugir de quem você é." O sangue de Marcos gelou. Ele ficou parado, o bilhete tremendo em suas mãos. Quem teria enterrado isso? Ele não conseguia lembrar de nada, mas uma sensação desconfortável começou a tomar forma. Nos dias seguintes, ele continuou a cavar em outras partes do jardim. Cada escavação revelava mais corpos. Alguns estavam completos, outros faltavam partes, mas todos estavam entrelaçados com raízes que pareciam drenar suas essências para alimentar as flores. Enquanto cavava, memórias começaram a surgir em sua mente, como flashes de um pesadelo. Ele se lembrou de noites em que acordava coberto de terra, com as roupas rasgadas e mãos feridas. Na época, ele havia achado que eram sonhos ou episódios de sonambulismo. Agora, ele começava a entender que era algo mais. As flores não eram apenas plantas. Elas eram parte dele. Marcos sentia o peso das lembranças se acumulando em sua mente, cada uma mais insuportável que a outra. As noites em que acordava com o corpo exausto e as roupas sujas agora faziam sentido. Ele via flashes de si mesmo no jardim, segurando a pá, arrastando corpos. Sempre à noite, sempre sob o véu da lua. Ele tentou negar. Tentou se convencer de que era algum tipo de alucinação, mas as evidências eram claras demais. As flores não apenas cresciam sobre a terra enriquecida por corpos, elas eram alimentadas por ele. Seu trabalho de jardinagem era um ritual inconsciente,
uma extensão do que parecia ser uma vontade externa que ele não conseguia controlar. A cada nova descoberta, o jardim parecia ganhar mais vida. As flores se tornavam mais vibrantes, suas cores quase brilhavam no escuro. Ele percebeu que, à medida que os corpos eram desenterrados, as plantas ao redor pulsavam, como se estivessem sugando algo do ambiente dele. Uma noite, enquanto olhava para o jardim iluminado pela luz da lua, Marcos finalmente viu o que estava escondido em plena vista. As flores não eram apenas flores. Algumas delas tinham pétalas que se assemelhavam à pele humana, com veias visíveis. Outras tinham pequenos brotos que pareciam olhos, girando suavemente em sua direção. A verdade veio como um golpe mortal. Ele era o assassino. Ele havia atraído viajantes, exploradores, qualquer um que se aproximasse do vale, para satisfazer essa fome inexplicável que parecia não ser só sua. Talvez fosse o próprio jardim que exigia sacrifícios, mas agora ele sabia que seu isolamento não havia sido um acaso. Ele havia escolhido aquele lugar, e aquele lugar o havia escolhido. O bilhete fazia sentido agora. Você não pode fugir de quem você é. O peso da culpa o esmagava, mas ao mesmo tempo, ele sentia uma estranha conexão com o jardim. Ele entendia, finalmente, que não era apenas o cuidador. Ele era o coração daquele lugar. E o jardim nunca o deixaria ir. Marcos não conseguia mais fugir. Cada tentativa de afastar a verdade só o empurrava para mais perto do jardim. A culpa o consumia, mas havia algo ainda mais poderoso que o prendia ali. Um sentimento de pertencimento, como se ele e o jardim fossem um só organismo. Decidido a acabar com aquele ciclo, ele pegou suas ferramentas e desceu ao jardim pela última vez. A lua cheia iluminava as flores, que pareciam mais vivas do que nunca. Algumas pétalas pulsavam, outras tremiam levemente, como se respirassem. Marcos começou a arrancar as plantas com raiva, jogando-as no chão. Mas, a cada flor arrancada, novas brotavam instantaneamente, maiores e mais grotescas. As raízes começaram a emergir do solo, serpenteando pelo chão como tentáculos. Uma delas agarrou sua perna, puxando-o para o chão. Ele gritou, tentando se libertar, mas as raízes eram implacáveis. Elas se enredaram em seus braços e pernas, arranhando sua pele e puxando cada vez mais para o coração do jardim. Enquanto lutava, viu algo terrível. As flores ao redor começaram a abrir suas pétalas, revelando pequenos olhos que o observavam. Seus gritos foram abafados quando as raízes o cobriram completamente, puxando-o para dentro da terra. Antes de ser engolido, ele percebeu que o jardim não estava matando-o. Estava absorvendo-o. Ele seria parte dele para sempre. E então, houve silêncio. O jardim estava mais vibrante do que nunca. As flores exalavam um aroma doce, quase irresistível, e suas cores tinham uma intensidade sobrenatural. Sob o brilho da manhã, o local parecia um paraíso, mas havia algo sinistro naquela perfeição. Semanas depois do desaparecimento de Marcos, rumores começaram a circular nas vilas próximas. Diziam que o jardineiro solitário havia sumido, mas que seu jardim permanecia intacto, como se alguém ainda o cuidasse. Algumas pessoas, curiosas ou atraídas pela beleza descrita, resolveram visitar o lugar. Naquele dia, 2 viajantes chegaram ao vale. Ao verem o jardim, ficaram maravilhados. As flores pareciam vivas, movendo-se levemente, como se estivessem respirando. Um deles, hipnotizado pela beleza das pétalas, estendeu a mão para tocar uma flor com pétalas vermelhas e vibrantes. Assim que seus dedos tocaram a flor, ela se abriu lentamente, revelando um pequeno olho humano em seu centro. O viajante recuou com um grito, mas o olho seguiu,
piscando suavemente enquanto as outras flores ao redor começavam a se mover também, inclinando-se em direção aos visitantes. Os sussurros começaram novamente, baixos e indistintos, mas suficientemente perturbadores para que os viajantes corressem, abandonando o jardim. O vale voltou ao silêncio, mas o jardim permaneceu, aguardando. Sob a terra, no coração do jardim, Marcos estava em paz. Ele era parte daquele lugar agora, e o ciclo continuaria. O jardim, eternamente faminto, tinha seu novo guardião. Marcos encarava a janela enquanto a chuva caía pesada, pintando o vidro com rios intermináveis de água. A luz fraca de um abajur ao lado do sofá iluminava o apartamento vazio, que parecia encolher a cada dia. As paredes estavam nuas, exceto por um único quadro, uma foto de Sofia, sua filha, sorrindo em um balanço antigo. Era a última lembrança de uma vida que ele havia abandonado. Ele ignorou o som do telefone quando tocou pela primeira vez. Fazia semanas que ninguém o procurava. Quando o toque insistente voltou, algo dentro dele o obrigou a atender. Alô? Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Marcos, a voz era familiar, mas impossível. Ele congelou, o telefone tremendo em sua mão. Marcos, você precisa me ouvir. Era a Ana. Mas Ana estava morta havia 3 anos. O silêncio entre as palavras era preenchido pelo som da chuva ao fundo, a mesma chuva que caía ali, do outro lado da linha. E Ana, isso não pode ser real. Você morreu. Marcos, não temos tempo. Sofia está em perigo. Sua voz tremia, mas havia uma urgência que não deixava espaço para dúvidas. Vá até a Ponte das Almas. Ela precisa de você. Mas como? Eu não entendo. Ele buscava palavras, mas a linha ficou muda. Marcos encarou o telefone, o coração batendo como um tambor. A ligação parecia um eco de algo que ele não podia compreender. Mas o nome de Sofia queimava em sua mente como uma lâmina afiada. Ele não podia ignorar. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu algo diferente da culpa: medo. Ele pegou suas chaves e saiu sob a tempestade. Marcos dirigia pela estrada escura, os limpadores do para-brisa lutando para acompanhar a chuva torrencial. A tensão apertava seu peito como um nó, e ele quase se sentia sufocado dentro do carro abafado. Cada curva da estrada parecia mais longa, mais estreita, como se o caminho não quisesse levá-lo a lugar nenhum. Ele tentou se convencer de que aquilo era um delírio, fruto de noites mal dormidas e de sua culpa incessante. Como Ana poderia ter ligado? Talvez fosse um trote cruel, ou pior, sua mente quebrando sob o peso dos arrependimentos. Ainda assim, ele não conseguia tirar a voz dela da cabeça. No porta-luvas, um bilhete rabiscado distraiu por um instante. Era um desenho de Sofia, algo que ele guardara sem pensar. Ela havia escrito com letras infantis: "Te amo, papai. Volte logo." A culpa rasgou seu peito. Ele não voltará. Não na hora certa. Um trovão sacudiu o céu, e Marcos agarrou o volante com mais força. Quando os faróis iluminaram a placa enferrujada da Ponte das Almas, ele soube que havia chegado. A ponte era uma estrutura precária de metal que se arqueava sobre um rio turbulento. Marcos parou o carro na entrada, sentindo o rugido das águas misturado ao vento uivante. O que ele esperava encontrar? Um arrepio subiu por sua espinha enquanto saía do carro. A chuva o envolveu instantaneamente, molhando-o até os ossos. No chão, bem no centro da ponte, um objeto brilhante chamou sua atenção. Um celular. Ele se aproximou, hesitando.
O aparelho vibrava silenciosamente, a tela piscando com uma chamada recebida. O nome no visor o paralisou: Ana. Tremendo, Marcos pegou o telefone. Alô? Tudo que ouviu foi um sussurro, quase inaudível. Ela está esperando. Não perca tempo. Antes que pudesse reagir, a linha ficou muda, e a tela se apagou. Marcos ficou parado na ponte, com o celular apagado em mãos. O vento frio cortava sua pele, mas ele mal notava. A mensagem ecoava em sua mente: ela está esperando. Não perca tempo. Cada palavra parecia cravar-se em sua consciência. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de Sofia. A tempestade era tão forte que a luz dos faróis de seu carro mal iluminava os arredores. Então ele ouviu um som distante, quase perdido na chuva, como o choro de uma criança. Sofia. Sua voz quebrou ao ser levada pelo vento. Ele seguiu o som, atravessando a ponte em direção à vegetação densa do outro lado. Cada passo parecia mais difícil, como se o peso da culpa e do medo o estivesse arrastando para o chão. O choro cessou abruptamente, substituído por algo ainda mais perturbador: sussurros. Palavras indistintas que pareciam vir de todos os lados. Ele girou sobre os calcanhares, tentando encontrar a fonte, mas não havia ninguém. A trilha diante dele era tomada por lama e folhas úmidas. Enquanto avançava, seus pés tropeçaram em algo. Ele se abaixou e pegou o objeto, um ursinho de pelúcia desgastado. O brinquedo de Sofia. Não. Isso não é possível. Ele o segurou com força, lembrando-se de quando ela carregava o ursinho por toda parte. Ele tinha certeza de que o brinquedo estava na casa dos avós dela, a quilômetros dali. O sussurro voltou, mais forte desta vez. Palavras indistintas misturadas com sua própria respiração acelerada. Marcos sentiu o chão vacilar sob seus pés. Então ele viu. À frente, uma sombra se movia entre as árvores. Ele congelou, sem saber se era real ou mais um truque de sua mente. Sofia. Ele deu um passo à frente, mas a sombra desapareceu na escuridão. Desesperado, ele seguiu a trilha, os sussurros agora quase inaudíveis. Eles pareciam guiá-lo para algum lugar, para algo que ele não podia ignorar. Ao longe, uma luz fraca brilhava, como se o estivesse chamando. A luz fraca piscava à distância, mal visível através da densa vegetação. Marcos avançava com dificuldade, sentindo a lama agarrar seus sapatos. O vento carregava os sussurros, que pareciam crescer em intensidade, oscilando entre súplicas e advertências. Quando finalmente chegou à fonte da luz, ele encontrou uma cabana. Era pequena, quase invisível entre as árvores, com tábuas apodrecidas e uma janela quebrada que deixava escapar uma chama vacilante de uma vela. Ele hesitou antes de entrar. O ar ao redor parecia mais pesado, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Mesmo assim, algo o impulsionava para a frente. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando um interior sufocante. O cheiro de mofo e terra úmida preenchia o espaço, misturado com algo metálico que ele não conseguia identificar. No canto, uma mesa coberta de poeira tinha marcas recentes, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Marcos notou pegadas no chão, impressas na lama seca. Elas eram pequenas, como as de uma criança. Seu coração disparou. Sofia. Ele chamou, mas apenas o eco vazio respondeu. Ele se aproximou da mesa e viu um cobertor dobrado, ainda úmido. Quando tocou, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao lado, algo gravado na madeira chamou sua atenção, um nome. Sofia. De repente,
Uma rajada de vento atravessou a cabana, apagando a vela. Marcos se virou rapidamente, sentindo a presença de algo ou alguém atrás dele. Mas não havia ninguém. Foi então que ele ouviu a voz. Você precisa salvá-la. Era a Ana. Não um sussurro desta vez, mas clara e desesperada. Ela está tão perto, mas você tem que acreditar, Marcos. Se não acreditar, ela estará perdida para sempre. Eu não entendo. Ele gritou, a voz reverberando nas paredes estreitas. Onde ela está? Como eu a salvo? O silêncio respondeu. Depois, um último sussurro, vindo de fora da cabana. Siga a luz. Marcos saiu correndo, o coração martelando. Ele viu um penhasco à frente, onde as árvores se abriam para o céu tempestuoso. Algo lá o chamava, mas ele não sabia se era Sofia ou o abismo. Marcos aproximou-se do penhasco, o vento chicoteando seu rosto e dificultando cada passo. Ele podia ouvir o som do rio rugindo lá embaixo, misturado ao eco de vozes que pareciam vindas do próprio vazio. Então ele a viu. Sofia estava caída em um barranco estreito, presa entre raízes expostas e pedras escorregadias. Seu corpo parecia pequeno e frágil, como se a tempestade pudesse levá-la a qualquer momento. Sofia! Ele gritou, ajoelhando-se na borda. Sua voz se perdeu no som do vento, mas ele não hesitou. Escorregando pela encosta íngreme, ele agarrou raízes e pedras enquanto tentava se aproximar. Cada movimento fazia o chão instável desmoronar sob seus pés. Quando finalmente a alcançou, Marcos sentiu o sangue gelar. O rosto de Sofia estava pálido, os lábios azulados, e sua respiração era quase imperceptível. Ele a pegou nos braços, pressionando-a contra o peito. Eu te tenho, meu amor. Você vai ficar bem. Eu prometo. Enquanto a segurava, flashes de memórias inundaram sua mente. Os dias em que ele a ignorou, as promessas que não cumpriu, e a última vez que ela pediu para ele voltar para casa. Lágrimas se misturaram à chuva que escorria por seu rosto. Fique comigo, Sofia. Por favor. O som do vento mudou, quase como se alguém estivesse chorando junto com ele. Então, uma voz sussurrou em sua mente, clara como a água. Ela precisa de você, Marcos. Não a abandone de novo. Ele escalou de volta ao topo com dificuldade, a chuva tornando cada passo mais traiçoeiro. Quando chegou ao carro, ofegante, colocou Sofia no banco de trás e ligou o motor. Enquanto dirigia para o hospital, teve a sensação de que alguém o observava. Ele olhou pelo retrovisor, mas não havia ninguém. Apenas o vazio escuro da estrada. Marcos entrou no hospital com Sofia nos braços, a respiração dela fraca, mas constante. As luzes brilhantes do corredor e os passos apressados dos enfermeiros o fizeram sentir, pela primeira vez naquela noite, que talvez houvesse esperança. Uma enfermeira correu para ajudá-lo, levando Sofia para um quarto de emergência. Ela está com hipotermia e parece desidratada, mas vamos fazer tudo o que pudermos, disse ela, tentando tranquilizá-lo. Marcos assentiu, incapaz de encontrar palavras. Sentado na sala de espera, ele se balançava levemente para frente e para trás, o coração ainda acelerado. A chuva havia parado, mas o silêncio ao seu redor era quase tão ensurdecedor quanto os gritos do vento na floresta. Ele encarou suas mãos trêmulas, sujas de lama e sangue seco, enquanto relembrava cada detalhe da noite. Foi então que uma das enfermeiras se aproximou. Sua filha está estável por enquanto, informou. Mas, enquanto a tratávamos, ela murmurava algo. Repetiu várias vezes, salve o papai. Marcos a encarou, sem conseguir reagir.
Antes que pudesse perguntar algo, ela saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos. No bolso de sua jaqueta, ele sentiu um peso estranho. Quando puxou o objeto, congelou. Era o celular que encontrara na cabana. Ele tinha certeza de que o deixara lá, mas agora estava em suas mãos, com a tela rachada brilhando fracamente. O aparelho vibrou. Uma única notificação apareceu na tela. Ela está esperando. Marcos levantou os olhos, buscando alguma explicação, mas o corredor estava vazio. Ele olhou pela janela, para o céu ainda carregado de nuvens. Sofia estava segura. Mas ele sabia que isso não era o fim. Algo ainda o aguardava. Algo que ele não sabia se estava pronto para enfrentar.